Salve a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui no Umbanda. Estamos aqui falando sobre as pombogiras na Umbanda e eu quero passar aqui a minha visão como pai de santo, sacerdote, pesquisador e também a visão dos nossos terreiros de como a gente entende as pombogiras dentro da linha da Umbanda. Primeiramente, quero pedir você que está chegando agora aqui no nosso canal para você curtir esse vídeo, para você se inscrever, para você participar do nosso grupo aqui de estudo online, vamos dizer assim, que é o Umbanda. E também você pode deixar suas perguntas, suas dúvidas aqui, que eu vou estar respondendo com o maior prazer. A gente precisa entender que as pombogiras são as grandes guardiãs do universo, são as grandes guardiãs da parte do astral. Elas carregam um mistério que talvez não, com certeza muito maior que Exu, porque ela traz o mistério da mulher, o mistério da vida, o mistério da vida na Terra, do nascimento na Terra. A pombogira representa isso no sagrado feminino. E ela, junto ao Exu, ela é o equilíbrio do sagrado feminino e do sagrado masculino. Então, a pombogira, quando ela se aproxima do homem, ela incorpora no homem, ela está trabalhando o lado feminino do homem, ela já está quebrando aí todo um preconceito, todo um patriarcado. Então, essas guardiãs, elas estão associadas aos reinos da natureza. Então nós vamos encontrar elas em várias partes. E se a gente começar a ter um olhar diferente, a entender essas guardiãs dessa maneira, a gente vai ver esses reinos que são os verdadeiros portais de força. Então nós vamos ter lá as pombogiras dos caminhos que a gente fala, das estradas. O que simboliza essas pombogiras? Simboliza as aberturas de caminhos, os caminhos que a gente tem que percorrer, talvez os caminhos que a gente tem não só percorrer para frente, mas talvez voltar para trás, para a gente poder resgatar alguma coisa, para poder tratar essa situação e aí a gente poder caminhar para frente. Tem as pombogiras das encruzilhadas, que simbolizam às vezes a indecisão ou o caminho que nós temos que percorrer. Tem encruzilhada, tem as pombogiras das encruzilhadas, encruza de T que a gente fala, né, que é aquele final onde a gente precisa chegar, onde a gente precisa limpar, a gente precisa trabalhar, o que a gente precisa finalizar, chegar até esse ponto e liquidar essa energia. Aí nós passamos pelas pombogiras da Calunga, que é o cemitério, e ali nós temos muitas pombogiras desde a entrada do cemitério, né, até chegar ao Cruzeiro das Almas. Então ali essas pombogiras trabalham com todo esse mistério das almas, esse resgate, essas limpezas espirituais. E aí nós podemos se dividir lá para as pombogiras das matas, né, que é o reino das matas, que tem várias pombogiras. Aí nós podemos ir para as pombogiras que tem um símbolo animal, tem as pombogiras que tem um símbolo das aves, e aí nós vamos andando naquelas pombogiras da Calunga Grande, que é a praia. Então, a pombogira do vento. Então elas estão em todos os reinos, elas estão em todas as partes. E quando a gente começa a estudar sobre isso, a gente buscar o que significa cada reino desse, o que significa o mar, o que significa a floresta, o que significa uma ave, o que significa uma pombogira do vento, a gente começa a entender o seu significado do seu trabalho, o seu significado para trabalhar com determinada pessoa ou o significado que ela está trabalhando com determinado médium. É muito interessante, pessoal, um conhecimento muito aberto. Mas infelizmente as pombogiras elas foram colocadas, assim também como os Exus, como mal vistas, como os espíritos negativos. Então elas vieram dentro de um patriarcado que a gente fala, e esse patriarcado ele demoniza, ele critica, ele prejudica tudo que é bonito e tudo que é sagrado, porque tudo que é bonito e sagrado é puro, todo mundo pode ter, todo mundo pode sentir essa energia. A gente não precisa nos rotular a algo, até mesmo a religião, tá, pessoal? Porque todas as religiões usamos um rótulo, então a gente tem que falar isso aqui também. E nessa questão das pombogiras, os primeiros contatos delas, né, que já era lá muitos anos atrás, antes da Umbanda mesmo, na chamada Macumba Carioca, elas se apresentavam com já um poder de força, né? Era aquela mulher rindo, aquela mulher forte, usando brinco, usando batom, pintando a unha. Isso para a época era desrespeitoso, isso para a época eram as mulheres da vida, eles chamavam as mulheres dos prostíbulos, as prostitutas. Então ali já começa a primeira associação da pombogira com esse símbolo por um patriarcado e por um preconceito, né, muito machista dos homens. Então
essa situação tóxica que hoje está sendo trabalhada muito nos homens já vem desde essa época, e nessa época era muito pior, né? Então ali a pombogira já começa a ser mal interpretada, que a gente fala. E quando surge a Umbanda, bem pra frente da Umbanda, que no comecinho não girava muito pombogira, elas chegam ali por perto de 40, 50, 60 mais ou menos, e ali quando a pombogira se apresenta, ela se apresenta já de uma maneira mais imponente, que é a força da mulher, sensualizando. E quando sensualizava nessa época, o que era? Era a mulher que não prestava. Então ali ela já foi associada à prostituta. E essas pombogiras sempre também trataram dessas pessoas. Por quê? Porque todo mundo tem o direito de viver aqui na Terra, indiferente da sua profissão, indiferente do que você faz, do que você não se faz. Todos nós precisamos de uma ajuda espiritual. E as pombogiras ajudavam muito essas mulheres da vida, porque às vezes as mulheres que tinham fugido de casa, eram agredidas, não tinham onde morar, e esses prostíbulos acolhiam essas mulheres para dar um lar, para dar uma segurança, e ali, né, elas faziam o seu trabalho, porque as pessoas iam até lá buscar o trabalho delas. Então isso é uma outra situação. Mas colocando nesta parte das pombogiras, elas começaram a trabalhar esse empoderamento feminino. E isso, na verdade, agrediu os homens mais uma vez, né? Atingiu o ego dos homens mais uma vez e imediatamente fizeram uma associação das pombogiras às prostitutas. Foi nesse exato momento que eles fizeram isso, né? Para degredir a imagem da pombogira, para degredir a imagem da mulher mais uma vez. Então, e elas nunca se rebaixaram e sempre se empunharam com muita força, com muita energia, resgatando essa mulher linda que nós temos, resgatando essa mulher viva, essa mulher forte que existe no planeta Terra. Então as pombogiras, elas representam isso, elas representam o poder feminino, o poder da mulher. E isso é muito importante a gente falar. Muitos terreiros de Umbanda, infelizmente, têm muito preconceito até hoje. Tem uma visão distorcida das pombogiras. Tem uma visão distorcida de quando a pombogira incorpora no homem, ele liga imediatamente perante a sexualidade, que o homem vai virar sua sexualidade, vai se transformar. Isso não existe, pessoal. Eu posso falar claramente, eu trabalho há muitos anos com pombogira, nunca afetou minha sexualidade, pelo contrário, ela cuida do meu lado sexual. Né? Então ela equilibra no masculino e no feminino. E eu sou muito grato e muito feliz de estar trabalhando com a energia que eu trabalho, que é da Dona Sete Saias, que também a gente vai estar falando aqui sobre a sua energia dela. Então, quando a gente consegue entender melhor um pouquinho as pombogiras, a gente consegue compreender melhor o que elas são, o que elas fazem, como a gente pode vir a invocar essas forças para o dia a dia da nossa vida, não só a mulher, mas também como nós homens, a gente vai começar a ter uma visão diferente desses espíritos aqui na Umbanda. Então, no decorrer das semanas, eu vou gravando os vídeos falando sobre as falanges, né? Algumas falanges dessas pombogiras. Também vocês vão encontrar lá no meu site, vai estar aqui na descrição. Né? Toda semana eu coloco o banho das pombogiras, as histórias de algumas pombogiras, para vocês terem uma menção. E aí eu vou gravando os vídeos aqui para explicando melhor para vocês essa visão espiritual dessas nossas grandes guardiãs da Umbanda e do universo. Né? Então, também a pombogira foi associada somente à Umbanda. E ela é uma grande guardiã, só que a gente tem que ter um entendimento que os rituais, assentamento, algumas coisas, isso são coisas muito específicas da nossa religião. Mas você pode trabalhar assim a pombogira de uma outra forma, de uma outra visão, de um outro entendimento. Só que tem que tomar cuidado também quando a gente mexe com as energias, porque elas são guardiãs de grandes portais. Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente trabalha com algo, a gente mexe com algo que a gente não conhece, não tem noção. Às vezes a gente pensa que está fazendo alguma coisa e pode estar acontecendo outra. Mas eu quero ir explicando tudo isso para vocês aqui nesses vídeos que a gente vai gravar dos pombogiras. E sempre nós vamos falar ligado à Umbanda, que é a minha religião, é onde que eu convivi com elas, onde que eu convivo, onde que eu trabalho, onde que eu faço os assentamentos, onde que eu aprendi vários rituais, várias magias dessas grandes energias que são as pombogiras. Então deixo um saravá fraterno para todos vocês, para você que está assistindo aqui, não é inscrito, se inscreva no nosso canal, curte, deixe seu comentário, que eu vou agradecer muito. Um axé para vocês, um ótimo dia, se você estiver vendo pela manhã, uma ótima tarde, se você estiver vendo pela tarde, uma ótima noite, se você estiver assistindo esse vídeo aqui pela noite. E, mais uma vez, um saravá fraterno para você, axé.